Nikon D700. Vamos falar sobre essa câmera aqui no vídeo de hoje. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é para falar sobre essa câmera aqui, a Nikon D700. Vou estar falando um pouco sobre os aspectos técnicos desse equipamento, mas antes da gente partir para o conteúdo, você vai dar aquele slap no like, vai se inscrever no canal se não for inscrito e vai ativar o sininho para que receba novas notificações. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Essa é a Nikon D700, essa câmera é um clássico, tá galera? Ela já é uma câmera antiga, por assim dizer, e ela foi lançada ali em meados de 2012, tá? Porém, essa câmera é muito bem falada até os dias de hoje. E algumas pessoas se referem a ela como, por exemplo, mãe da full frame, né? Porque essa câmera ela mudou o layout de câmeras da linha full frame da Nikon. E muitas outras câmeras que vieram depois foram baseadas nesse design. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos técnicos dela hoje e se vale a pena ter essa câmera em 2023. Vou começar falando sobre a construção, tá galera? Essa câmera, assim como as demais câmeras da linha mais profissional da Nikon, possui uma construção de corpo em magnésio, ou seja, o corpo dela é de metal, tá? Com detalhes em plástico e borracha. Essa câmera ela pesa 990 gramas só o corpo. Ela possui um sensor full frame, tá? Um sensor de 35 milímetros e ela tem 12 megapixels de resolução. Agora eu vou falar um pouco sobre as configurações, sobre os botões e sobre os atalhos da D700. Vou começar falando aqui por esse dial, tá? Aqui você tem as opções de disparo da câmera. Então você tem o modo single, que é o disparo único, contínuo lento, contínuo high, que é o contínuo rápido. Aqui você tem o acesso para o live view da câmera, você tem o temporizador e o mirror up, tá? Que você consegue levantar o espelho da câmera, e essa é uma função que é utilizada basicamente para fazer fotografia de longa exposição. Tem outras funções também, mas raramente você utiliza isso aqui. Aqui em cima desse primeiro dial você tem botões dedicados para configurações como, por exemplo, o ISO, balanço de branco e a qualidade, o tipo de arquivo que você vai utilizar, se é RAW, se é JPEG, tá? Essa câmera ela possui dois dials, o dial da frente é para abertura de diafragma e o dial aqui da parte posterior da câmera é para velocidade de captura ou tempo de exposição. Essa câmera ela possui um LCD aqui na parte superior, onde você consegue visualizar os parâmetros que você está utilizando, abertura, modo da câmera, velocidade de captura, por exemplo. Esse LCD ele possui um LED, tá? Então, se você estiver trabalhando em situações de ambiente com pouca luz, você dá uma girada aqui um pouco mais para a sua direita e você consegue acender o LCD e ter acesso a essas informações. Essa câmera também conta com um botão dedicado para os modos da câmera, tá? E ela é diferente, por exemplo, da D7000 ou em câmeras da linha full frame como a D600, por exemplo. Aqui você tem um botão dedicado, tá? Você aperta o botão e você vai girando o dial da parte traseira da câmera e vai selecionando os modos. Ela tem o modo manual, o modo automático, o modo prioridade de velocidade e prioridade de abertura, respectivamente. Essa câmera ela possui motor de foco no corpo, tá galera? Esse é um ponto muito importante, é um ponto positivo. E vai te possibilitar, por exemplo, ter uma economia em lentes, em objetivas, porque lentes com motor de foco embutido no corpo da lente são um pouco mais caras. Então você vai conseguir ter uma economia comprando lentes com o sistema F, por exemplo. Então aqui nessa chavinha do motor de foco você tem os modos de disparo, assim como você tem nesse dial aqui da parte superior. Aqui você tem o modo de disparo contínuo, tá? Onde você quer fazer várias fotos e principalmente em situações de movimento. Modo single, que é o disparo único que você utiliza em fotografia de retrato, por exemplo, onde você não precisa de vários quadros por segundo. E você tem uma terceira opção aqui, que é o modo manual, onde você desabilita o motor de foco dessa DSLR. Ela possui flash pop-up, tá? O flash embutido aqui no corpo da câmera. E câmeras da linha full frame, como essa, você consegue utilizar esse flash, por exemplo, para disparar outros flashes fora da câmera por meio de fotocélula. É uma função legal, tá? Se você não tiver um rádio flash, por exemplo.
Ela também conta com a sapata para encaixe de flash dedicado, de flash Speedlight. Outra coisa legal dessa câmera é que você tem dois botões aqui de personalização na frente da câmera. Você pode habilitar qualquer função para qualquer um desses dois botões, tá? E ter atalhos aí para estar facilitando a sua dinâmica de trabalho durante os seus ensaios ou eventos. Ela também possui a luz de alto foco, ó, que é essa luzinha aqui, que serve para situações de baixa luz. Então você está numa situação de pouca luminosidade, essa luz ela vai incidir em cima do assunto que você está fotografando e vai ajudar na questão do alto foco. Esse é um recurso muito legal também dessa câmera. Outra coisa interessante é que ela possui entradas, tá? Saídas aqui na parte esquerda, na lateral do corpo da câmera. Então você tem a saída no padrão HDMI, você tem uma saída de vídeo ou de áudio no padrão P2 e o cabo USB da câmera, tá? A gente vai já falar sobre isso. E também essa saída DCI. Aqui na parte de trás da câmera você tem os botões que são padrões de quase todas as DSLRs, tá, galera? Salve alguns que essa câmera possui que outras não possuem, tá? Então você tem um botão de play, onde você consegue visualizar os arquivos. O botãozinho aqui da lixeira para você excluir, tá? Se for o caso. O botão de menu. O botão aqui da chavinha, tá? Que serve para você, por exemplo, travar os arquivos que você está visualizando ou buscar alguma informação, tá? De alguma configuração da câmera. Zoom menos, zoom mais, botão de OK. Aqui você tem um botão de info, onde você acessa o menu, onde você vê os parâmetros que está utilizando na câmera, como os que você consegue visualizar também aqui em cima do LCD na parte superior da DSLR. Uma coisa legal que essas câmeras da linha mais profissional têm é que você tem alguns atalhos no próprio corpo da câmera que facilitam muito. Você não precisa estar entrando em menu para estar selecionando funções, como por exemplo, esses botões dedicados aqui para medição de foco, tá? Então você tem essa primeira chave aqui na parte inferior, onde você tem 3 modos de medição de foco. Aqui você tem a área total do sensor, tá? E a câmera escolhe os pontos onde o foco vai ser feito. Aqui você tem a opção Cross Type, onde você tem um ponto central e mais 4 pontos ao redor, e o ponto único de foco. Aqui em cima tem um segundo botão que é para medição de foco também, tá? E você pode alterar entre os modos de ponto único, matricial e esse ponto com a abrangência de mais pontos na área também. Você também tem esse botão de AF On, tá? Você consegue fazer o foco utilizando esse botão também, caso você não queira utilizar, por exemplo, o botão do obturador. Isso aqui é muito eficaz em situações de movimento, onde você precisa acompanhar o assunto, travar o foco e fazer as suas fotografias. Ela ainda possui essa chave aqui, pertinho do joystick, onde você consegue selecionar os pontos e movimentar eles na área do sensor. E ela serve para travar esse ponto de foco. Então, se você tirar do pontinho aqui e vier para essa opção L, o ponto de foco vai ficar travado aonde ele parou, tá? Então é interessante que você deixe aqui selecionado no pontinho mesmo, para que você movimente aqui esse jobzinho e consiga movimentar o ponto de foco até o ponto que você quer fazer esse foco. Essa câmera utiliza essa bateria aqui, ó. Ela é a Nikon EN-EL3E. Essa bateria tem uma durabilidade muito boa, tá, galera? Eu consegui fotografar certa vez um casamento todo, desde o início até o final, utilizando somente essa câmera. E eu fiz algo em torno de 1.600, 1.700 fotos com uma única carga. Essa câmera utiliza um formato de cartão de memória diferente, tá, galera? A maioria das DSLR utiliza cartão SD, porém essa utiliza o cartão CF, que é esse cartão aqui, o Compact Flash. Ele é um cartão muito confiável, tá? Ele possui esse formato, tá? Em dimensões diferentes do SD, por exemplo. Esse aqui é um da SanDisk de 16 GB e ele tem uma velocidade de processamento de 50 MB por segundo. É um cartão muito confiável, isso aqui dificilmente corrompe, tá? E um ponto que eu falei anteriormente que eu ia falar sobre o cabo USB. A maioria dos notebooks não possui entrada para esse tipo de cartão, então você só vai conseguir transferir os arquivos dessa câmera para o seu notebook, para o seu computador, por meio do cabo USB. Então é interessante que você tenha esse recurso para que você consiga transferir os arquivos da câmera para o seu computador de forma tranquila, de forma eficiente.
Uma coisa que eu gosto do design dessa câmera é o desenho do viewfinder, como vocês podem ver, ó. Ele é redondinho, eu gosto muito desse layout, tá? E uma coisa interessante é que, como essa câmera é uma câmera full frame, você tem a cobertura de 100% do sensor, porém esse viewfinder não oferece cobertura de 100% aqui do que você vê no visor, tá? Então, se eu não me engano, são 95% só, porém já é muito bom. Você tem uma área muito grande do sensor e o que você está vendo é relativamente próximo ao que você está observando por meio da sua DSLR. Como eu disse, essa câmera possui um corpo de magnésio, tá? Um corpo de metal. Ela é muito pesada, tá? A Nikon não estava brincando quando ela fez essa câmera e ela é conhecida, dentre outras coisas, por essa robustez, tá? No quesito ergonomia não é tão legal, porque quando você passa algumas horas carregando isso aqui no ombro, já dá uma dorzinha nas costas. Porém, te passa uma sensação de solidez e isso aqui não vai quebrar com qualquer queda eventual que você possa dar nesse equipamento. Essa câmera possui o Ether Sealing, tá? Que é o corpo selado. Então essa câmera ela possui uma resistência, tá, galera? À umidade e à poeira, por exemplo. Então, se você estiver em situações extremas, como um respingo de chuva fraco ou até mesmo situações onde tem poeira, onde tem partículas, essa câmera vai se sair muito bem porque esse corpo é selado e você não vai ter aí um eventual prejuízo por conta das intempéries do tempo, por exemplo. Vamos falar agora sobre a velocidade dessa câmera. Essa câmera ela é muito rápida, tá, galera? E eu estava lendo sobre ela, ela foi projetada originalmente para fotografia de esporte, por conta da rapidez dela. Então, aqui no disparo, no contínuo rápido, por exemplo, você tem, ó. Vamos lá, vamos ver o que foi que deu aqui. Você consegue fazer 12 quadros por segundo, tá? É uma câmera muito rápida. Então, ela vai te atender bem em quase todas as situações. Eventos, ensaios, coisas mais extremas como fotografia de esportes, por exemplo, onde você precisa ter ali uma dinâmica melhor de trabalho e uma rapidez também para conseguir pegar os momentos certos. Essa câmera vai te atender muito bem. Estúdio, recomendo. Eventos como, por exemplo, casamento, recomendo, tá? Eu fotografo muito casamento e essa é a minha câmera principal para esse tipo de situação. Essa câmera, como eu já disse, possui um sensor full frame, tá? Um sensor de 35mm e ela tem um sistema de 51 pontos de foco, que quase todas as câmeras da Nikon dispõem desse mesmo sistema, tá? Então você tem 51 pontos de foco, é muito ponto, dá para fazer muita coisa. E aqui no menu você tem uma opção onde você pode selecionar uma área menor, então você pode descer ali para 11 pontos de foco. Então em 51 você teria a área total do sensor e em 11 você teria mais ou menos ali o miolo do sensor dessa câmera. É uma função muito interessante onde você não quer trabalhar com tantos pontos de foco e quer uma área reduzida, tá? Então funciona bem. Sobre a qualidade de imagens dessa câmera aqui. Os arquivos em RAW dessa câmera me chamaram a atenção porque eles possuem um perfil de cor bem flat, tá? As imagens são bem lavadas e você tem, por exemplo, uma facilidade maior, uma liberdade maior na pós-produção para trabalhar esses arquivos da maneira que você quer. Então tem pouquíssima saturação, pouquíssimo contraste e você consegue alterar esses parâmetros na pós-produção e ter uma liberdade maior, como eu já disse, para editar essas fotos. Utilizando os arquivos em RAW dessa câmera, você consegue ter uma retenção muito grande de detalhes, tá? Eu falei no início do vídeo que ela possui 12 megapixels e você pode achar que 12 megapixels para uma câmera full frame é muito pouco. Porém, eu me surpreendi positivamente com os arquivos dessa câmera, tá, galera? Eu possuo uma segunda câmera que tem 24 megapixels de resolução, uma câmera de sensor APS-C, e os arquivos dessa câmera de sensor APS-C não chegam nem perto dos arquivos dessa câmera aqui. Acreditem, é uma puta câmera. Você tem imagens extremamente nítidas e com uma retenção de detalhes muito grande. Tratando de sensor, quanto maior, melhor, tá, galera? Independente da quantidade de megapixels. Poderia ser 24? Poderia, não sei por que raios a Nikon fez isso. Porém, esses 12 megapixels já te atendem muito bem para quase todas as situações. É um arquivo leve, então não vai pesar no seu cartão de memória e a taxa de transferência, por exemplo,
vai se dar de uma maneira bem mais dinâmica e vai facilitar a sua vida com certeza. Uma coisa que vale a pena destacar sobre essas configurações de qualidade de imagem, de balanço de branco e ISO, tá galera? Eu falei que ela tem uns botões dedicados aqui na parte superior desse dial. E como é que você configura isso? Você aperta, por exemplo, no ISO aqui e você consegue alterar esse número girando o dial da parte traseira da câmera. Então segura o botão, gira o dial e aqui você consegue alterar o ISO. Essa câmera possui o ISO mínimo em 50, então ela tem 50, 100, 200 e ela vai até 6400 de ISO nativo e você consegue expandir isso também, se eu não me engano, até 50.000, que eu acho que é o caso dessa câmera aqui. A mesma coisa para a qualidade, tá? Você aperta o botão de qualidade aqui e você consegue selecionar os modos entre RAW, TIFF, JPEG Fine, JPEG normal e JPEG básico. A mesma coisa para o balanço de branco, tá? Você aperta o botão de balanço de branco e você tem os modos, tá? Eu deixo aqui setado em automático sempre porque o balanço de branco automático dessa câmera é muito bom. Isso foi um ponto que me surpreendeu. Porém, existem outros modos e você pode estar utilizando aí dependendo da situação de luz que você se encontra. Falando agora sobre preço, essa câmera é um excelente custo-benefício, tá galera? Porque assim, você está procurando uma full frame, você não tem tanto dinheiro para investir, essa câmera é uma excelente opção, tá? Você vai ter uma câmera com sensor full frame, com uma construção superior, com uma qualidade de imagem superior, por até R$ 2.500, tá? É uma câmera full frame, como eu já disse. Na época ela me custou R$ 2.500, tá? Ela veio em excelente estado de conservação, como vocês podem ver. Toda inteira, funcionando bem, as borrachas todas no lugar, porque, por exemplo, você pode encontrar ela até mais barata, porém ela vai estar bem mais surrada. Então, o preço ele vai variar muito de acordo com o estado de conservação desse equipamento aqui. Porém, essa é a média de preço, R$ 2.300 até R$ 2.700 no máximo. Então, é um excelente custo-benefício, eu sinceramente recomendo a D700 da Nikon. Vamos aos pontos positivos desse equipamento. É uma câmera robusta, tá? Bem construída, com uma qualidade de imagem melhor, tá? Com um sensor full frame. Essa câmera ela não tem muitos problemas que você tem, por exemplo, num sensor APS-C. Eu observo pouquíssima distorção e pouquíssima aberração cromática nas imagens que são geradas por essa câmera, tá? Você tem uma retenção maior de detalhes e um arquivo que você consegue ter uma liberdade maior na pós-produção. É uma câmera pau para toda obra, tá? Você consegue fazer muita coisa dentro da fotografia com ela e no quesito custo-benefício é muito convidativo. Sobre os pontos negativos, poderia ser 24 megapixels, eu não sei por que raios a Nikon fez isso com essa câmera. Essa câmera ela não filma, tá? É uma câmera específica para fotografia, então saiba que você só vai conseguir fazer fotos, ela não filma. Outro ponto negativo também é que ela é uma câmera já antiga, tá? Então no quesito de reposição de peças pode ser um pouco complicado para você fazer a manutenção desse equipamento. Porém, essa câmera tem uma durabilidade muito boa. O fabricante diz que você consegue fazer até 200.000 fotos com ela. Porém, isso é só uma estimativa, tá? Não significa que a câmera vai parar quando chegar às 200. Ela vai continuar trabalhando até que um dia o obturador dela peça um novo, né? Peça uma reposição dessa peça. Outra coisa também que, na minha opinião, poderia ser um pouco melhor é o quesito peso, tá, galera? Essa câmera é muito pesada, ela pesa 990 gramas o corpo, como eu já disse. E quando você põe uma lente como, por exemplo, a 24-70, ela vai para quase 1,5 kg e pouco. Então, no quesito ergonomia, é um pouco desconfortável, tá? Eu tenho dor nas costas toda vez que eu utilizo ela. Porém, perto dos benefícios, perto de tudo que eu consigo fazer com esse equipamento, isso é um detalhe ínfimo, tá? E vale super a pena, sinceramente, gente. Para finalizar, eu sinceramente recomendo, tá? A Nikon D700. Você vai ter uma baita de uma câmera bem construída, com uma qualidade de imagem absurda, tá? Um sensor full frame que vai te dar mais liberdade de trabalho aí na pós-produção, principalmente. E um equipamento que com certeza vai ter uma durabilidade muito grande e vai te atender em diversas situações na fotografia. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E se já for inscrito, compartilhe esse vídeo aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você me ajuda a fazer com que esse canal cresça
mais e mais. E lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.